Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Vamos a mais uma pílula de biologia, dessa vez um pedido de aluno a respeito de uma pílula sobre mutações. Mutação, gente, é um termo bastante amplo. Tá? Mutação é uma alteração do material genético do indivíduo. E essa mutação pode se dar a nível do gene, lá no DNA, ou pode dar a nível do cromossomo. Então, basicamente, nós temos três tipos de mutação: a mutação gênica, a mutação cromossômica numérica e a mutação cromossômica estrutural. Então, em termos de vestibular, Enem e tudo mais, essas são as três mutações aí importantes. O que é uma mutação gênica? Uma mutação gênica é quando ocorre uma alteração na sequência das bases nitrogenadas, ou nucleotídeos, né? Que codifica a sequência de aminoácidos que é colocada na síntese de proteína. Mais comum que tem mutação gênica é a alteração de uma base, a troca de uma base nitrogenada, que leva quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, à alteração de um aminoácido. Então, por exemplo, nós temos esse caso aqui que é clássico, que é o da anemia falciforme, onde a troca de uma base nitrogenada, na verdade um par, né? Porque quando eu troco uma base numa fita do DNA, eu troco a outra base na outra fita. Então a troca de uma base no DNA provoca essa mutação. Então você vê aqui, ó, isso aqui é um DNA normal, né? Que codifica a cadeia de aminoácidos da hemoglobina, que é uma cadeia grande. E aqui o quinto aminoácido, o quinto nucleotídeo representado, a quinta base nitrogenada, é um par timina-adenina. É um par timina-adenina. Timina na cadeia de cima, adenina na cadeia de baixo. Isso codifica o aminoácido ácido glutâmico, que é esse aqui do meio, que é uma prolina. Essas três primeiras bases aqui determinam a prolina, essas três aqui determinam o ácido glutâmico, essas três aqui determinam outro ácido glutâmico, tá certo? Então, quando tem a troca da quinta base, em vez de ser timina-adenina, trocou para adenina-timina, olha que coisa, detalhe, né? Trocou de adenina para timina, troca-se o aminoácido que é colocado. Em vez de colocar ácido glutâmico, coloca o aminoácido valina. Então, isso aqui é uma mutação gênica, é o que a gente chama de mutação em ponto, porque trocou o ponto, trocou a coisa menor que tem no DNA, que é o nucleotídeo, né? A base nitrogenada. Simplesmente trocou uma base nitrogenada. Levou à troca de um aminoácido. Ah, professor, mas isso não vai ter muita consequência, não. Nesse caso tem. Em alguns casos até que não. Mas nesse caso tem. Tá? Porque por causa disso, a hemácia normal, que tem uma forma de disco bicôncavo, muda para uma forma de foice. Daí o nome anemia falciforme ou ciclemia. Tá? E essa hemácia, então, tem dificuldade de transportar oxigênio, ela é destruída com muita facilidade, gera uma condição complicada para o organismo. Tá? Agora, existem outras possibilidades de mutação gênica, tá? Como, por exemplo, o acréscimo de uma base extra entrou aqui no meio, vai alterar toda a informação genética dali para frente. Né? Ou a perda de uma base também vai alterar toda a leitura da informação genética dali para frente. A informação genética, gente, ela é lida de 3 em 3 nucleotídeos. Informação genética é a informação para produzir uma proteína. Ela é lida de 3 em 3 nucleotídeos, que determina então a sequência de aminoácidos. Se eu coloco uma base extra ou tiro uma base, eu interfiro nisso tudo. Tá? Então as alterações são bem mais amplas. Então isso é mutação gênica. Causa de mutação gênica. Olha, pode acontecer completamente ao acaso, tá? Ou então a presença de um agente mutagênico, né? Raio-X, radiação gama, outras formas de radiação, algumas substâncias químicas são mutagênicas, né? Então é uma alteração direta na molécula do ácido nucleico. DNA geralmente, né? Agora, a mutação cromossômica numérica. Então, nossas células são 2N, né? Diploides, que a gente fala, né? Nossas células têm 46 cromossomos e estão distribuídos em 23 pares. Então, nós temos 2 cromossomos de cada tipo. São 23 pares
23 tipos de cromossomos, nós temos 2 cromossomos de cada tipo. Um vem do pai, no espermatozoide, o outro vem da mãe, no óvulo. Bom, uma alteração nesse número de cromossomos gera o que chamamos de aneuploidia. Aneuploidia, alteração do número de cromossomos. As alterações mais comuns são a presença de um cromossomo extra, um cromossomo a mais. Em vez de ter um par, tem 3 cromossomos naquele lugar, que é uma trissomia. Ou um cromossomo a menos, em vez de ter um par, só tem um, monossomia. As trissomias mais importantes são a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então aqui está um cariótipo de um indivíduo, né? Aqui está um cariótipo de um indivíduo. Se você contar, tem 47 cromossomos. Tem 47 cromossomos. 2 cromossomos X, 2 cromossomos grandes, então é mulher, né? O X é grande, o Y é pequenininho, então se tem 2X é mulher, né? Agora, se você contar aqui, tem 3 cromossomos 21. 3 cromossomos 21. Então essa é a trissomia do 21. Existe uma outra trissomia importante, que é a síndrome de Klinefelter, que acontece nos cromossomos sexuais. Então, em vez de 46 cromossomos, o indivíduo vai ter 47, só que são 2 cromossomos X e um Y. Se tem um cromossomo Y, né, tem os genes que determinam o sexo masculino, o indivíduo é do sexo masculino, tá? XY, ele tem pênis, testículo, tá? Costuma testículo ser muito pouco desenvolvido e, por causa disso, então, gerar esterilidade, tá? Mas ele, fenotipicamente, ele é do sexo masculino, tá certo? E a síndrome da metafêmea, 3 cromossomos X, portanto, sexo feminino, tá? Síndrome de Down pode ser masculino ou feminino, porque a alteração não é nos cromossomos sexuais, a alteração é no autossomo, no 21º par de cromossomos. A monossomia mais importante é a síndrome de Turner. A pessoa tem um cromossomo a menos, então ela tem 45 cromossomos, e na hora que a gente olha os cromossomos sexuais, só tem um cromossomo X, então é X0, ou simplesmente X, tá? Então é a perda de um cromossomo sexual, ela só tem um X, tá? Então é do sexo feminino. Não tem cromossomo Y, é do sexo feminino. Gente, condição Y0, YY não existe, tá? O cromossomo X ele é maior do que o Y, ele é muito importante, tem genes importantes, ele não pode faltar. Qual é a causa de uma mutação cromossômica numérica? Geralmente é um erro na divisão celular, é um erro na separação dos cromossomos. Os cromossomos não se separaram como deviam durante a anáfase da divisão celular. Então a gente chama isso de erros de não disjunção. Então isso pode acontecer na meiose, e aí formar um espermatozoide com cromossomo a mais, um espermatozoide com cromossomo a menos, ou óvulo, né, com cromossomo a mais e a menos, ou no zigoto, nas primeiras divisões que ele sofre, né, ele tem um erro na divisão, e isso vai impactar no organismo inteiro do indivíduo, esse erro da divisão do zigoto, tá? Então, erros de divisão celular são as causas das mutações cromossômicas numéricas, tá? E a mutação cromossômica estrutural, toma cuidado para não confundir com a mutação gênica, é uma alteração na estrutura do cromossomo. Não é dentro do gene, é no cromossomo inteiro, tá? Devido a quebras e fusões que o cromossomo e suas partes podem sofrer, né? Então, os genes podem ser perdidos, podem ser ganhos, ou podem ser posicionados de forma diferente do normal. Isso é bastante comum na meiose, quando ocorre aquele crossing over, aquela troca de pedaços entre cromossomos. Então, pedaços podem trocar de forma errada, genes podem ser perdidos, então pode acontecer muito erro ali, tá? Então, isso geralmente é na meiose que acontecem esses problemas, e aí, se for para um espermatozoide, para um óvulo, o indivíduo vai herdar esse problema, né? Então, número 1 aqui, ó, nós temos um cromossomo normal. Vamos imaginar um cromossomo com os genes A, B, C, D, E, F, G nessa sequência, tá? A regiãozinha azul escura aqui seria o centrômero, né? Aquela constrição, o centrômero que o cromossomo tem. Então, você tem os genes A G nessa sequência, seria um cromossomo normal. Situação 2, você observa que perdeu os genes F e G. Então, isso chama deleção, perda de genes. E é um problema sério, tá? Porque quando você perde os genes, você está perdendo informação genética. Isso costuma ser o problema mais sério que acontece
em termos estruturais em cromossomo, é a perda de genes. Tá? Agora, no 3, você vê que tem FG e FG. Então, essa região duplicou. Então, tem genes a mais. É claro que isso pode gerar problema também. Tá? Gente, problema não é só quando falta, não. Quando tem a mais, também é problemático. Tá certo? Então, aqui nós temos FG e FG. Duplicou essa região. Tem genes a mais. Né? 4, você tem uma inversão. Você vê que os genes B e C trocaram de posição. Os genes B e C trocaram de posição. Aí isso é menos problemático, né, Ramon? Costuma ser menos problemático, mas depende, tá? Depende para onde o outro gene foi. Né? Então o gene pode ter ido para uma região onde ele fica mais inibido, ou ele pode ter ido para uma região onde agora ele fica mais ativo. Tá? É igual trocar um aluno numa fila de carteiras na sala de aula. Né? O aluno está conversando lá no fundo, você troca ele para frente, pode ser que melhora, né, o comportamento dele, pode ser, né, a troca de posição. Mas pode ser que atrapalhe o outro que estava quieto ali perto dele, seja atrapalhado. Então, a troca de posição pode ter problema também. Tá? E a última situação é a translocação. Veja aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, bonitinho, mas esses gene Q e gene R não eram desse cromossomo. Esse gene Q e esse gene R eram genes para outras características, estavam lá em outro cromossomo. O outro cromossomo perdeu esses genes, né? Quer dizer, o outro cromossomo teve uma deleção, perdeu esses genes, e o cromossomo aqui ganhou esses genes. Então isso chama translocação, quando um cromossomo ganha genes que veio de um outro cromossomo que não era homólogo dele. Tá? Que não era do mesmo par que ele, era de um outro par de cromossomos. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, espero que o pedido tenha sido atendido. Tá? Inscreva-se aí no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe com seus colegas, deixe seus comentários, também nas nossas redes sociais, como foi o pedido aí, né? Pode deixar o seu pedido, que na medida do possível a gente vai gravar. Tá? Abração para todos, até a próxima.